A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui hoje para poder estar trazendo para os irmãos uma aula para o Departamento Jovens. O tema que nós estamos estudando é Vencendo os Obstáculos, e esta aula, ela vai estar, é a lição de número 4 da Revista dos Jovens, vai ser ministrada no dia 26/4 de 2020. No domingo do dia 26/4, no domingo do dia 26 de abril, agora de 2020. E nós estamos aqui para poder estar ministrando essa aula para os irmãos. E vai ser edificante não apenas para os jovens, mas para todo aquele que assistir essa aula. Eu tenho certeza que você vai ser edificado, pois a lição dos jovens está falando sobre a história de Josué, sobre o livro de Josué, e aqui o capítulo 4 é o momento da travessia do Jordão, um momento ímpar na história do povo de Deus, um momento em que Deus reservou, preparou para que o povo pudesse entrar. Os irmãos vão ver que Deus proveu todos os elementos necessários para que pudesse a conquista acontecer da forma como foi, direcionada pelo Eterno. É importante saber que a história do livro de Josué começa a ser contada a partir do momento em que Moisés vem a falecer. Moisés, ele morre, o povo agora está sem a liderança de Moisés, então Deus escolhe Josué para dar continuidade ao trabalho que Moisés vinha fazendo. O povo agora está diante da terra de Canaã, porém entre o povo e a terra prometida há o rio Jordão. E o período em que eles chegam ali e se encontram é o período das cheias, onde o rio Jordão estava transbordando de tanta água que tinha. Humanamente falando, era impossível atravessar o rio, ainda mais com a estrutura que eles tinham, Não era apenas um exército, não eram apenas homens, eles não estavam preparados para aquela travessia. Ali haviam famílias inteiras, havia gado, havia animais, havia toda uma estrutura que eles já tinham construído ao longo desses 40 anos no deserto, e agora eles estão de frente para a terra que eles haviam de conquistar, pois o Senhor havia prometido essa terra para eles. Então é uma lição que vem no momento ímpar na vida daquele povo, onde existia um grande desafio que não era apenas vencer os povos inimigos, mas havia um desafio de atravessar uma barreira natural, uma dificuldade que estava ali real, presente aos olhos de todos, e todos que ali estavam, ninguém via condições de poder atravessar aquela barreira natural que era o próprio Rio Jordão. Pois bem, o texto do dia vai dizer o seguinte: para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Josué fala isso no capítulo 4, no versículo, no texto base, o versículo 4 vai dizer assim: chamou por Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem. Então nós vamos ver, 4:24, vai dizer assim: para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Irmãos, as situações que nós enfrentamos, as barreiras que nós temos que atravessar, as dificuldades que se colocam entre nós e a nossa bênção, elas não são para nos desanimar, para nos fazer parar, para nos fazer desistir. Pelo contrário, elas existem para que todos os povos da terra conheçam a mão do seu Deus, para que todos saibam que a mão do nosso Deus é uma mão forte, e para que nós possamos aumentar o nosso temor a Deus. Nós vivemos dias de frieza espiritual, nós vivemos dias de desespero, nós vivemos dias de pânico, de angústia, onde as pessoas, diante das necessidades pessoais, acabam se deixando levar por essa enxurrada de notícias que vem para trazer desânimo,
pavor à população. E muitos, somado a esse medo, a esse terror psicológico que é feito, ainda têm as necessidades naturais, porque alguns estão impedidos de trabalhar. Outros não estão conseguindo, apesar do impedimento do trabalho e da promessa de benefícios do governo, não estão conseguindo ter alcance a esses benefícios que o governo se propôs a ajudar. Meios de acesso a benefícios que o governo municipal, estadual, federal tem disponibilizado, muitos não estão tendo acesso. Isso aumenta a angústia, o desespero, a depressão, e nós temos barreiras naturais para poder vencer. O Covid-19 está aí, é uma realidade, não é mentira, o vírus veio e ele não vai embora, ele veio para ficar. Nós, seres humanos, é que vamos ter que aprender a combatê-lo e a lidar com ele, essa é a verdade. Então nós temos um desafio muito grande à nossa frente, mas eu quero vos dizer o seguinte: para aquele que crê na palavra do Senhor, para aquele que é servo de Deus, esta dificuldade, esta barreira a ser vencida, não é para que você morra, mas é para que todos os povos saibam que você tem um Deus com mãos fortes para te guardar e te fazer vencer. É para aumentar o seu temor a Deus, é para manter o seu coração aquecido diante do Senhor e saber que vale a pena ser fiel e ser dependente de Deus. Nós podemos resumir a lição de hoje na seguinte frase: nós somos mais do que vencedores e vale a pena ser fiel ao Senhor. O texto bíblico está em Josué capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 6 e do versículo 14 a 17, que diz assim: E ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segue-a. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, aproximadamente quase 1 quilômetro, entre 900 metros a 1 quilômetro de distância. E não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por esse caminho nunca passaste antes. Olha, que promessa linda! E muita gente ouve as promessas de Deus, não consegue compreender. Muitos ali também não compreenderam, mas decidiram obedecer. Quando a arca passou, eles seguiram e foram atrás dela, e quando viram os sacerdotes em direção ao rio, com certeza alguns se preocuparam, porque muitos, aqueles que ali estavam, a maioria esmagadora, não atravessaram o Mar Vermelho. Foram as gerações que nasceram no deserto. Os que atravessaram o Mar Vermelho, de todos eles, só tinham 2, Josué e Caleb. O restante todos já tinham morrido, inclusive o próprio Moisés. E agora, irmãos, o que fazer? Tinha que obedecer. Eles apenas tinham ouvido, eles apenas ouviram as histórias, apenas ouviram os testemunhos. Agora chegou a hora de botar a fé em ação, de pegar aquilo que eles ouviram, que eles aprenderam, e colocar em ação. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai diante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando diante do povo. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levaram os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribeiras, todos os dias da cega. Era um período de colheita, era momento da colheita. Pararam-se as águas que vinham de cima, e levantaram-se um montão muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, que é o famoso Mar Morto, faltavam de todos, separaram-se. Então passou o povo defronte
de Jericó. As águas que vinham na correnteza do rio, transbordando de tão cheio, Deus fez um paredão de água, ali elas pararam, então havia uma represa, né, construída pelo próprio Deus, ali espiritualmente falando, e elas pararam, elas não tinham mais autorização de passar, ali elas ficaram, e conforme as águas do rio ainda continuavam descendo, ela foi transbordando para laterais, mas não seguiu o seu curso. Dali em diante, as águas que tinham, elas foram baixando, porque foram seguindo o seu curso natural até o Mar Morto, e ali o povo viu o caminho ser aberto, um local exato de poder passar a pés enxutos. E eu vejo, imagino o povo olhando aquelas águas barrentas, amontoadas, todas paradas do seu lado, né, que pararam de descer, olhavam para o outro lado, vendo o resto da água indo embora, e na sua frente o caminho em direção a Jericó, podendo passar naquele local. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes, em seco, no meio do Jordão. E todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar. As águas só voltaram ao seu curso natural depois que o povo terminou de passar. Aleluia! É grande o mistério de Deus nessa palavra, trazendo para os nossos dias. Nós precisamos nos santificar. Digo nós, Igreja Santa do Senhor. Você, jovem que me escuta, você, irmão, que está escutando essa mensagem, que está estudando essa lição junto comigo, nós precisamos entender. É tempo de santificação, é tempo de consagração, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de se dedicar à palavra de Deus, é tempo de se preparar para atravessar o Jordão. Aleluia! É tempo de se preparar para ver o milagre de Deus acontecer. Fica ligado. Olha o que vai dizer a introdução dessa lição. Essa lição dos jovens está uma bênção. Olha o que vai dizer a introdução da lição. Eu vou ler um trecho para vocês poderem entender a riqueza dessa lição. O povo de Deus tinha se preparado para a entrada em Canaã. E os espias que foram enviados a Jericó voltaram sãos e salvos. Todos estavam animados, pois Israel entraria finalmente na terra prometida. Porém, antes precisava atravessar o Rio Jordão, algo que era impossível aos olhos humanos. Tal fato nos mostra que na rota da vitória do povo de Deus surgem muitas vezes oposição humana, ataques de ordem espiritual, dificuldades financeiras e sociais, dentre outras, mas também há obstáculos naturais que precisam ser ultrapassados, transpassados. E nós só vamos conseguir vencer e passar esses obstáculos se a gente estiver preparado para isso. Primeira coisa, a gente precisa estar diante do desafio. A primeira coisa que a gente tem que estar é de frente para o desafio. Segunda coisa que a gente precisa fazer, colocar a fé em ação, mesmo sem entender. Cumprir o que a palavra de Deus está determinando. Terceiro, crer que Deus é poderoso para fazer o milagre acontecer e nos fazer romper toda e qualquer barreira. Quarto, nos santificar para poder contemplar o agir de Deus. Eita glória! Isso é profundo demais, irmãos. É preciso ter discernimento para, transpondo as barreiras, seguir em frente e alcançar tudo o que o Senhor prometeu. Há uma frase que sintetiza o segredo para o alcance dos objetivos. Olha essa frase, guarde isso. As águas dos rios alçaram seus objetivos porque aprenderam a contornar os obstáculos. Então você também precisa entender isso, aprender isso. Você tem um objetivo a ser alcançado. Você tem um Deus Todo-Poderoso que vai te levar à conquista daquilo que Ele tem preparado. Mas entenda, a terra estava prometida, estava lá.
mas haviam obstáculos a serem ultrapassados. Eles tiveram que lutar, eles tiveram que crer, eles tiveram que ter a atitude de caminhar, eles tiveram que ter a atitude de levantar a cabeça e seguir em frente, eles tiveram que, sem entender, muitas vezes sem entender qual era o caminho, quando viram o rio transbordando, os sacerdotes pela fé pisando naquela água e o povo vendo o milagre acontecendo, eu imagino o coração daquele povo saltando de alegria e eles sendo renovados, caminhando em direção, vendo aquele paredão de água parado do seu lado e aquele restante de água indo embora, rio abaixo, e eles olhando e vendo atravessar o outro lado, a terra prometida por Deus, ao alcance dos seus olhos, e ao tocar os pés ali, não tenho dúvida, o coração se alegrava. Mas entre esse momento da alegria, o momento de ver o milagre, com certeza alguns não entenderam o que estava acontecendo. Porque os sacerdotes com a arca iam na frente, caminhando em direção a um rio que transbordava de tão cheio que estava. E aí, irmãos? O que Deus tem te ordenado fazer? E aí, jovem? Qual é o desafio que está na sua frente? Que requer obediência, que requer entrega, que requer santificação. Quais têm sido as suas escolhas nessa quarentena? Na última aula, o irmão Jefferson aconselhava a você ler um livro, a você tirar um tempo para se dedicar em oração ao Senhor. Você tem obedecido essas orientações que vêm de Deus para você nessa quarentena? Ou tem perdido todo o seu tempo no celular, tem perdido todo o seu tempo, nos canais por assinatura, diante da TV, tem perdido todo o seu tempo em vãs conversações com pessoas que não trazem nenhuma contribuição para a edificação da sua vida? Como você tem se preparado para atravessar o Jordão que está na sua frente? Como você tem se santificado? Como você tem agido diante das dificuldades que nós temos hoje? Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 37, vai nos dizer o seguinte: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas eu sou mais do que vencedor quando eu me entrego, quando eu me santifico, quando eu creio, quando eu tomo a atitude de seguir na direção que Deus tem ordenado, por mais que aos meus olhos não pareça o caminho correto. Mas se foi Deus que mandou, eu tenho que obedecer. O primeiro tópico da lição vai dizer assim, o título é Atravessando o Jordão. Vamos lá. Primeiro, um dia marcante para o povo. O dia 10 de Abib era um dia magnífico para os israelitas, pois foi nesse dia que Deus anunciou que seria comemorada a Páscoa. O dia da saída, a saída do Egito, agora, no mesmo dia, 40 anos após o êxodo, ou seja, a saída, o Senhor prometeu a entrada do povo em Canaã. Deus valoriza os detalhes. Toda a natureza, obra de suas mãos, é uma prova cabal desta verdade. Deus valoriza os detalhes. Você, jovem, que está na faculdade, que está no ensino médio, que está nos anos finais aí, da escolaridade, você já deve ter estudado a fotossíntese, a forma como a natureza ela se sustenta e ela consegue sustentar a sua vida, a sua existência, a cadeia alimentar, como as coisas acontecem. Isso é prova de que Deus, Ele cuida dos detalhes. Se você ainda não estudou fotossíntese, procura ver qual é o ciclo da vida natural, como as coisas acontecem, o ciclo da vida de uma árvore, dos animais na floresta, como que isso acontece. Isso prova que Deus se preocupa e cuida dos detalhes. A criação de Deus é a maior prova da sua existência e de como Ele é cuidadoso nos detalhes, nas cores, no perfume, na forma como ela se sustenta e de que forma ela faz as coisas acontecer. Veja mais o que diz aqui na lição. O Altíssimo achou por bem que toda a humanidade nas gerações seguintes se lembrasse de que um dia Deus se fez homem, morreu numa cruz
na Páscoa e mudou a história da humanidade para sempre. Também a Páscoa ela é um memorial de libertação, celebração de libertação e de conquista. Entenda isso em nome de Jesus. Páscoa não é chocolate, Páscoa não é coelho, Páscoa não é ovo, Páscoa é celebração de fé pela conquista da liberdade para nós cristãos, a conquista da liberdade em Jesus Cristo, pois Ele é o caminho que nos leva à terra prometida, a Jerusalém celeste. Ainda já estamos terminando a travessia desse deserto. Estamos chegando na reta final, cremos nisso em nome de Jesus. E por isso estamos aqui pregando, ensinando, ministrando, estudando a palavra do Senhor, porque não queremos nos desviar deste caminho chamado Jesus Cristo. E a verdade é que há um memorial a ser celebrado por nós, que é a Páscoa, o sacrifício de Jesus na cruz. Ali, aquele que carrega o sangue, a marca do sangue de Jesus em si, ele está marcado para a liberdade eterna. Aleluia! A arca do concerto aponta o caminho a seguir. Durante 40 anos, Deus guiou seu povo por intermédio de uma nuvem e uma coluna de fogo. A nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. Agora eles estão diante da terra prometida. E o que é que Deus diz para eles? Agora, porém, os hebreus seriam guiados pela arca do concerto que era levada pelos sacerdotes levitas. Preste atenção. Até aquele momento, a coluna, a nuvem que os protegia do calor escaldante do deserto, era quem ditava a direção. À noite havia uma coluna de fogo que os aquecia do frio. E também quando eles estavam na jornada, na caminhada, quando eles saíam de um lugar para o outro, Deus usava tanto a coluna, a nuvem, quanto a nuvem de fogo, né, à noite, para poder mostrar para eles a direção. Só que nesse momento é muito especial. E a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, aonde Deus, né, descia para estar aprovando o sacrifício ali diante do sumo sacerdote, agora é ela, ou seja, é o próprio Deus, a representação da presença de Deus no meio do povo é que vai na frente, ou seja, eram os homens carregando a vontade de Deus, a presença de Deus ali indo em direção ao Jordão. Então agora a direção seria dada pela arca. É como se o próprio Deus estivesse indo na frente do povo, dizendo: venham após mim, vá na direção em que eu estou ordenando que vocês vão. Mas somente em 3 oportunidades ela foi conduzida pelos sacerdotes nesse episódio. Apenas 3 situações a arca foi conduzida pelos sacerdotes. Nesse episódio de Josué, ao circundarem Jericó e quando a levaram para o interior do templo de Salomão. Outro aspecto interessante é que a arca sempre seguia no meio do acampamento, mas agora ela estava na frente, a quase 1 quilômetro de distância. Tal mudança tinha a ver com as novas circunstâncias. Como eu disse, antes a arca estava no meio do acampamento, o povo se acampava em volta do tabernáculo, ou seja, era Deus no meio do seu povo. Agora, no momento da conquista, Deus ele vai à frente do seu povo. Olha que coisa linda, olha que maravilha. As circunstâncias mudaram e era necessário Deus se posicionar, dizendo para eles: olha, essa conquista é minha, sou eu que estou dando a vocês. Que coisa linda! Lá em Provérbios capítulo 3, do versículo 5 a 6, vai dizer o seguinte: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas.
Olha que coisa linda! Você precisa confiar no seu Deus de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Jovem, não fique achando que você sabe, que você tem a razão. Não, você ainda é novo, você está aprendendo. Escute a voz da experiência, escute a voz da sabedoria. Aprenda a confiar no Senhor Deus de todo o seu coração e não se apoie naquilo que você acha que é certo, naquilo que você acha que deve ser. Não é do jeito que você acha as coisas são, do jeito que são, do jeito que Deus estabeleceu que deveriam ser. E isso nós precisamos obedecer. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quer andar com sucesso, quer andar em retidão, quer andar em honestidade, quer andar de forma honrosa, obedeça ao Senhor, confie nele e nos seus mandamentos e nas suas orientações. E quando eu falo confiar no Senhor, é confiar nas suas instruções, ou seja, na palavra de Deus. Isso é lindo. Vamos lá, seguindo adiante. Para fechar aqui o primeiro tópico, vai dizer assim, a providência mais importante é o item 3, providência mais importante para a conquista da terra prometida. De todas as ordens que Josué passou ao povo, a mais significativa foi: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Está lá em Josué capítulo 3, versículo 5. Ou seja, ele preparou o povo para aquela grande conquista. Ele deixou claro que não seria possível apresentar-se à peleja sem as vestes da santidade. Deus é santo, 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 santo. Isaías 6:3. Porque o Senhor é santo, porque Isaías, na sua visão ali em Isaías 6, ele está vendo o Senhor assentado no alto sublime trono, e os serafins estão em torno dele, voando e dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Então o Senhor, ele é santo, santo, santo. Então nós precisamos entender: sem santidade nós não veremos a Deus, nem a plenitude do seu agir. Entenda isso, jovem. Entenda isso, irmão. Santifique-se. De que forma? Jejum, oração, consagração, leitura da palavra, obedecendo, vigiando. Porque a palavra do Senhor lá em 1 Pedro, capítulo 11, versículo 6, a ordem é: sede santos, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. Então nós precisamos nos santificar. Somos chamados para fora, mas para fora do mundo. Ser santo é ser separado. Você foi chamado, tirado para fora e foi santificado. Você foi colocado diferente da posição em que o mundo se encontra. Não podemos nos associar com essas coisas. Não podemos nos associar com o mundo. Viver em santidade e fazer a vontade de Deus sempre é a melhor decisão para o seu povo, sob qualquer circunstância, pois o Senhor jamais se equivoca. Creia nesta palavra, Deus jamais estará equivocado. Então viver em santidade e fazer a vontade dele é o que nós podemos fazer de melhor nesta terra para poder alcançar o sucesso. Quer ver um exemplo? Vamos lá, vamos ler alguns textos da palavra de Deus. Vamos lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Vamos ver o que o apóstolo Paulo nos ensina. Romanos, capítulo 5, primeiro versículo. Vamos ver o que Paulo nos diz. Estamos falando de vida cristã, nós estamos falando de conduta cristã, nós estamos falando de vida baseado na Bíblia, na palavra. Vida, dizer que tem vida com Cristo, dizer que tem comunhão com Deus, sem estar pautado na palavra, não existe. Essa comunhão é falha, é falsa, é irreal. Olha o que diz a palavra do Senhor: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, irmãos, não pode faltar fé, porque é pela fé
que nós temos paz com Deus, somos justificados, e a sequência do texto vai dizer sobre a importância das provações para nos alicerçar, nos fortalecer e nos manter firmes na esperança das promessas do Senhor. Vamos lá em Efésios capítulo 4, versículo 12, olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. O apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 12, ele vai dizer assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. No versículo 11, para melhor entender o texto. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa em Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, meu querido, você jovem, você irmão, você que é novo convertido, está num processo de aprendizagem, de maturação, e por isso tem os apóstolos, por isso tem os pastores, os profetas, os evangelistas, por isso há o corpo ministerial na igreja, os professores, a escola bíblica dominical, o culto de ensino, para que você possa ir se aperfeiçoando, querendo, porque qual é a vontade de Deus para nós? Versículo 12, Deus quer o aperfeiçoamento dos santos, santidade já. A santidade, ela é necessária já. Hebreus capítulo 12, versículo 4, para a gente fechar aqui a argumentação. Hebreus capítulo 12, versículo 4 vai dizer: ainda não resististe, 12, 14. Vai dizer assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sede santos. Sem santificação, você e nem eu veremos a Deus. O tópico 2. As dificuldades no caminho da bênção. A prova, o Jordão transbordava. Atravessar o Mar Vermelho rumo ao Sinai para não morrer pelas mãos de Faraó era uma coisa, mas passar o Jordão para entrar numa guerra sangrenta contra dezenas de cidades, estados fortificadas há séculos, como era o caso de Jericó, cuja muralha, de acordo com os estudos arqueológicos, estava intacta há uns 800 anos, exigia muito mais fé e coragem. Todavia, além dos grandes embates que os aguardavam, havia um obstáculo humanamente intransponível: o Rio Jordão. Era impossível a travessia de pessoas e animais na época da cheia. Somente a fé no Deus Todo-Poderoso faria possível tal façanha. Mas olha o que diz a palavra do Senhor lá em Gálatas, capítulo 6, do versículo 7 até o versículo 9. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Está vendo aí, jovem? Está vendo aí, irmão? Vale a pena fazer o bem, fazer o que é certo, por mais difícil que pareça. Vale a pena ser fiel, porque no tempo certo virá a recompensa do Senhor. Item 2. A bênção, tempo da ceifa. Os israelitas chegariam a Canaã no tempo da bênção, pois naqueles dias estavam sendo colhidos abundantes frutos. Deus já tinha preparado uma farta colheita, tendo em vista que os hebreus comeriam dela. O Senhor surpreendeu o seu povo com frequência, pois enquanto os israelitas se preparavam para atravessar o Jordão, Deus, do outro lado,
aprontavam um farto banquete de boas-vindas para seus filhos, certamente com os mais excelentes frutos da terra de Canaã. Olha como Deus é o Deus da providência e cuida dos detalhes. Eles não atravessaram no tempo da seca, eles não atravessaram no tempo da fome, eles atravessaram no tempo da colheita. A conquista foi e deu início no tempo da colheita. O povo tinha alimento, o povo tinha provisão. Deus proveu para o seu povo. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena obedecer. Provérbios 10, 22 vai dizer assim: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Então, meu amado irmão, a provação que você enfrenta hoje não se compara à alegria da bênção, da conquista que o Senhor tem preparado para você. A provação de hoje é apenas Deus te moldando, te fortalecendo para você continuar nessa jornada, porque a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Entenda isso, tome posse desta palavra. Isaías 64, versículo 4 vai dizer o seguinte: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, meu querido, está entrando em desespero. Por quê? Está preocupado com o quê? Santificai-vos, pois está chegando o tempo da travessia e da conquista. Preparai-vos, ó igreja do Senhor. Jovem, santifica-te, ora mais, dedica-se mais à leitura da palavra, tira um momento do devocional para Deus no seu dia. Não é proibido você assistir TV, você assistir um filme, assistir sua série, não é proibido você assistir alguns vídeos no YouTube. Claro que tem vídeos, filmes e séries que você não deve ver, mas aqueles que não vão te trazer benefícios espirituais, que não traz nenhum tipo de inserção no seu meio, ensinos que são contrários à palavra de Deus, né? Isso aí não tem problema. Não há, o erro está no tipo de filme, de série, né? E de vídeo que você assiste, porque muita gente está apoiando e está ajudando a propagar a mensagem do mal em vez da mensagem do eterno. Então, meu querido irmão, estou dizendo para você, não é pecado assistir na TV, você está na internet, não. Desde que você esteja ali para se abençoar, se edificar, não é errado. Mas você precisa tirar um tempo para o seu devocional, ler a palavra do Senhor, meditar na palavra. Faça isso, aproveite esse momento, fazer isso em família. Convide a sua família, vai para o WhatsApp, em vez de ficar falando mal da vida dos outros, ou maldizendo o que está acontecendo, criticando A ou B. Aproveite lá o WhatsApp, mande mensagem de edificação, mande mensagens positivas, mande versículos bíblicos para os seus amigos, faça lá a videochamada para falar do amor de Deus, faça um devocional lá com a videochamada. Faça isso para a edificação da sua vida e daqueles que te ouvem, meu amado. Não perca seu tempo com outras coisas. Veja bem, o item 3 vai dizer o milagre da travessia do Jordão. Quando os pés dos sacerdotes que levavam a arca tocaram as águas do rio, Deus começou a realizar um milagre. Você precisa entender que existem homens que são homens de Deus e têm um chamado para poder estar apontando o caminho. Assim como eu estou aqui hoje, dizendo para você, santifica-te. Eu estou te mostrando o caminho da vitória. O Senhor pode até te apontar uma direção que aos seus olhos pode não parecer muito clara, mas obedeça. Creia, descanse no Senhor, celebre a Ele, haja com ações de graça pela fé. Há situações em que Ele intervém abruptamente, ou seja, há situações em que Deus intervém de forma rápida, de forma dura, como no milagre do Mar Vermelho. No momento ali, Faraó chegando, aconteceu aquilo tudo, mas há momentos em que Deus age com mais calma, como a travessia do Rio Jordão. Não foi assim atropelando. Deus falou: Josué, manda o povo se consagrar, manda o povo se preparar, prepara esse povo para aquilo que eu vou fazer, e eles só devem tomar alguma atitude e sair do lugar quando a arca passar. Quando eles verem a arca passar, dá um tempo ainda para deixar ela se afastar, para então o povo ia ver todo um cerimonial, toda uma observância a ser obedecida, e eles assim fizeram conforme a orientação de Deus. Era impossível a travessia de pessoas e animais na época da cheia. Repetindo aqui para você gravar isso. Somente a fé no Deus Todo-Poderoso faria possível tal façanha.
Aleluia! Veja só, Isaías 43, versículo 3 ainda vai dizer assim, ó, desde os dias mais antigos, eu sou, não há quem possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá, assim diz o Senhor teu Deus. Vamos lá para a gente estar encerrando a aula de hoje. O lugar da impossibilidade na vida do crente é o lugar da vitória. Por isso, Deus mandou que tomassem as pedras no meio do Jordão. Aí aqui nós vamos falar agora de memorial, né? Um evento para não esquecer. Eita glória, que evento marcante. Assim como houve lá na Páscoa, na saída deles do Egito, lá todo o cerimonial da Páscoa, onde eles não esquecessem o que Deus estava fazendo, agora na entrada da terra prometida, para a conquista definitiva de posse da terra, Deus também dá algumas orientações. E eu acho interessante que Josué, além de obedecer às orientações de Deus, ele toma a atitude pessoal de estabelecer o memorial também. Veja só, Deus falou a Josué, lá em Josué capítulo 4, versículo 1, olha o que Deus diz: para que chamassem um homem de cada tribo, a fim de que tomasse uma pedra do leito do rio e erguisse um memorial em Gilgal, para que no futuro, quando os filhos dos hebreus perguntassem o que significava aquelas pedras amontoadas, aquele monte de pedras, eles lhes narrassem a história da travessia do Jordão para a glória de Deus. Entenda, entenda isso, amado, em nome de Jesus. O que Deus faz através de você não é para você ser elogiado. Se Deus te usa no louvor, se Deus te usa na palavra, se Deus te usa na oração, se Deus te usa na revelação, não é você que está fazendo, mas é o nome do Senhor que tem que ser glorificado. Você é instrumento, você é apenas um meio pelo qual Deus está trazendo à existência o milagre de alguém, a palavra para alguém, está edificando ou renovando as forças de alguém. Você é instrumento. Deus tem que ser glorificado. Tem muita gente fazendo coisas para ser reconhecido. Gente que quer subir um monte vestido de forma a chamar a atenção de todos, para que todos saibam que está subindo um monte. Gente jejuando, um cara contristado, um cara de triste, para que todos saibam que está jejuando. Gente que vai para um monte e chega lá e quer dizer que é mais santo do que os outros e quer estabelecer regras para Deus e começa a se achar o ego. A arrogância é tão grande que as pessoas começam a querer se colocar no lugar de Deus e começam a querer dar ordem para Deus e começam a inverter as coisas. Começa a pessoa a se achar Deus e começa a achar que Deus é seu empregado, é seu servo, muda tudo. Para com isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha, devemos mostrar aos nossos filhos quem é o nosso Deus. Um memorial da nossa história, mostrar, olha, Deus mudou a minha vida, eu era assim, agora sou assado. Deus sustentou, Deus me fez passar um culto em ação de graças, por exemplo, amados, é um memorial, você trazer a memória e mostrando para todos quem é o seu Deus. Você faz ação de graça para quem? Para você aparecer? Não. Ah, então nem faça. Faça para Deus. Vai celebrar? Celebre ao Senhor. A graça alcançada, a vitória alcançada. Que o nome do Senhor seja edificado e glorificado através da sua vida e das suas ações, em nome de Jesus. Josué, por seu turno, também decidiu levantar outro memorial, sendo que esse ficaria dentro do leito do rio. Aqui, sabe o que acontece? Deus, ele obedeceu, fez um memorial em Gilgal, estabeleceu lá, colocou as pedras lá, para que todo o povo lembrasse do local da travessia e como foi essa travessia, essa entrada dentro de Canaã. Mas Josué tinha algo especial com Deus. Aleluia! Josué queria estabelecer algo que era entre ele e Deus. Ninguém precisava ver. Então, onde é que Josué fez? No leito do rio, dentro do rio, ali. As águas viriam posteriormente, cobririam, e ninguém mais ia ver, mas ele fez algo. Sabe, assim, vendo esse exemplo como de Josué, que eu entendo quando Jesus diz assim, ó, entra quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta após ti, e fala com o Pai que sabe que está em secreto. É falar em secreto. Quando jejuares, jejum em secreto. Quando orar, ora em secreto.
Você precisa ter a sua intimidade com Deus, seja gesto de gratidão, seja para pedir alguma coisa, para buscar a face do Senhor. Tem coisa que você e Deus, sabe o que Josué estava fazendo? Um agradecimento pessoal pela aprovação e o chamado recebido. Então, quem o chamou? Quem o capacitou? Quem o colocou ali? Deus. Então, o que ele faz? Ergue um altar, um memorial ao Senhor. Naquele lugar, na verdade, um lajeado, né, uma laje com pedras soltas, e somente Deus conhecia, pois as águas do Jordão estavam barrentas. Aqueles 2 montes de pedra testemunhavam que as 12 tribos estavam unidas e estariam em Canaã juntas em um mesmo ideal. E aí, aqui, irmãos, nós precisamos entender a necessidade de estarmos enquanto igreja. Jovem, você faz parte de um departamento, você faz parte de um grupo, de um conjunto, você faz parte de uma igreja, você tem que viver em unidade nesse grupo, nesse conjunto, nessa igreja. Você precisa entender que você pertence, você não vive jogado a ermo, largado por aí, não. Você é um indivíduo que vive dentro de uma comunidade estabelecida por Deus, chamada de corpo de Cristo, noiva do Senhor. Você faz parte disso também. Então você não faz aquilo que lhe dá na telha, você não faz aquilo que você simplesmente quer fazer a hora que quer fazer, não. Você busca saber da cabeça que é Cristo o que você deve fazer, quando você deve fazer e como você deve fazer, porque você vive em unidade com Cristo, em unidade com a igreja, e é dessa forma que nós devemos viver. Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam a união. Veja só, vamos lá no Salmo 133, vamos ver lá que com detalhe o que é que o Senhor nos fala, principalmente no finalzinho desse salmo. Há uma bênção, há uma palavra de Deus profunda para nós. Salmo 133 vai dizer assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. Como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Sabe aonde Deus ordena a vida e a bênção para sempre? No Vale de Hermon. Não, é na união. É na união. Quando estamos unidos, alcançamos a bênção e a vida no Senhor. Entenda isso. Olha o que vai dizer ainda mais a palavra do Senhor aqui nessa lição. Josué também mostra que os monumentos serviriam para que os povos da terra conhecessem a mão do Senhor. Eita maravilha! A tua vida serve como referência para que todos conheçam o poder do teu Deus. E para fechar, a conclusão da aula de hoje diz assim: a travessia dos filhos de Israel pelo Jordão constitui-se em um marco histórico para os hebreus, pois demonstrava a boa vontade de Deus para com o seu povo ao conceder-lhe uma terra que manava leite e mel. Esse evento nunca deveria ser esquecido por aqueles que passaram a pé enxutos, assim como as gerações futuras, e também por aqueles que eram inimigos de Israel. Com visão espiritual, aguçada e fé, todos os obstáculos naturais serão transpostos para a glória do Senhor. Vou repetir esse finalzinho. Com visão espiritual, aguçada e fé, todos os obstáculos naturais serão transpostos, ou seja, serão ultrapassados, serão vencidos para a glória do Senhor. Santifique-se, porque está chegando o tempo da travessia desse Jordão para a conquista, a tomada da terra prometida. Que Deus abençoe a todos, rique e abundantemente, em nome de Jesus. Amém.